A gente está falando desse desenvolvimento psíquico na fase senestésica, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas só para juntar, né, fazer essa junção, né, com a fala da Neiva, esse psiquismo, né, que inicia caótico e indiferenciado, com essa siglinha aí, mais um conceito, né, para a gente entrar em contato, PCI, e depois POD, né, psiquismo organizado e diferenciado, é essa capacidade, né, que nós, todos os seres humanos, têm de transformar isso, né? Aqui também o Vitor vai dizer que isso acontece a partir de 2 anos e meio da vida, né? Então, depois da fase senestésica, que a gente vai ver com mais detalhes, isso deixa de ser caótico e indiferenciado e passa a ser, né, o psiquismo organizado e diferenciado. Neiva, Oi? Pode acrescentar aquela parte então, pessoal, dos modelos para fazer um tá, gancho com a aula da semana, com a próxima aula? Acho que vai ser claro, interessante Natália. a gente linkar aqui. Então, é isso que a Natália, vou até retomar, porque é muito importante. O que que a gente, Bermudes, Vitor, o que que a gente entende? Que saímos de um caos em diferenciação, ou seja, a gente não sabe quem a gente é, quem é o outro, somos tudo a mesma coisa. Saímos desse caos e vamos para um psiquismo organizado e diferenciado, entre o que é coisa que a gente sente, o que é coisa que está na nossa cabeça e o que é coisa que está no nosso externo. Então, este é o primeiro núcleo do qual nós desenvolvemos e que nós está programado, né, que a gente consiga ter esse desenvolvimento até mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos. E como que isso acontece? Acontece a partir da nossa programação interna e desta relação com o externo que vai nos ajudando inicialmente, vamos dizer, lá no comecinho. Sim. Isso acontece desde o intraútero, né? No intraútero a gente ainda é muito caos e indiferenciação, porém já estamos recebendo informações. Depois, no primeiro momento de 0 a 3 meses, a gente vai ter uma relação com o mundo, principalmente pela ingestão, né? O que um bebezinho precisa de 0 a 3 meses se está tudo dentro do esperado, né? Um leitinho. Só que será que vem só o leitinho? Às vezes, junto com o leitinho, vem alguns climas, tá? Às vezes vem um leitinho que, embora ele esteja na temperatura ok, embora ele esteja no momento que o bebê precisa, às vezes vem junto uma ansiedade, um medo, coisas que a mamãe está passando. E isso que vem junto vai ajudar a criar esse modelo psicossomático que vai separar o quê? O corpo e o ambiente da criança, mas vai vir pela ingestão. Porém, tem uma coisa importante. Será que uma vez a mamãe estando cansada, ansiosa, vai ter esse registro junto com o leitinho? Não, gente. Só vai registrar quando for contínuo, quando acontecer muitas vezes. Então, às vezes, no modelo psicossomático de ingeridor, tem junto estes climas, e que depois a Natália vai explicar que isso vai influenciar muito na relação deste sujeito com o mundo. Depois nós temos aqui no segundo tracinho, que tem a letrinha D, o modelo psicossomático de defecador, que acontece a partir dos 3 meses até mais ou menos 8 meses. No modelo de ingeridor, o que acontece internamente da criança é muito importante, porque a relação com o externo ainda é pouco, é pelo leite. Porém, no modelo de defecador, quando a criança está lá, a partir dos 3 meses, ela já sorri, já tem toda uma relação com o externo maior.
E dentro dela vai acontecer algo muito importante. Até os 3 meses, tudo o que acontece com ela é um pouco reflexo. Tanto é que até os 3 meses, o cocôzinho do bebê ainda é meio líquido, depois é que ele fica pastoso. Então, muda, a criança começa a perceber alguma coisa diferente dentro dela. E ela percebe já a saída, não é mais reflexo como antes. Então, é como se ela recebesse algo, mas ela ainda não conecta, né? É muito cedo com o que ela recebeu, ela só percebe que sai algo dela. Então, por isso que a gente chama deste segunda área aí que divide a mente e o ambiente de modelo de defecador, que é onde entra algo dentro da criança e sai algo. E, às vezes, climas ali que podem facilitar ou dificultar esses modelos podem influenciar se esta entrada das coisas nesse sujeito e a saída, comunicação, avaliação, vão estar ok. O terceiro é o modelo de urinador, que vai acontecer depois, a partir dos 8 meses. Sabe como a gente chama esse momento do desenvolvimento de bunda empinada? Porque é o momento que a criança está toda para fora, ela quer colocar tudo na boca, ela quer mexer em tudo. Então, é quando vai acontecer o desenvolvimento do modelo de urinador, 8 meses a 3 meses, e é o momento que vai dividir que áreas, ó, o M e o C ali, vai dividir a área mente e a área corpo. A Natália pediu para mim dar trazer esses assuntos, mas a gente vai detalhar muito. Sim. Porque o que é o esperado? Que esse modelo aconteça assim, ó, separadinho, área corpo, área ambiente, área mente, área mente, área corpo. Lindo. É lindo assim, mas nunca é assim, tá? Por quê? Para ser assim, teria que ser tudo perfeito. E não somos, não vivemos num mundo perfeito. Então, no desenvolvimento da área, vai ter aí climas que podem dificultar o pleno desenvolvimento deste modelo psicossomático de ingeridor, de defecador e de urinador. O que pode dificultar? Climas inibidores, constantes, contínuos. De vez em quando, não. Mãezinhas, a gente pode estar ansiosa, a gente pode estar depressiva em algum momento. Porém, se isso for contínuo, constante, a criança vai desenvolver esse modelo, junto vem este clima, que a gente chama de inibidor. O que é o clima inibidor? De repente, um clima de abandono, de hostilidade, de ansiedade. Isso pode dificultar. E aí, na hora de desenvolver esse modelo, a gente diz que vai ter frestas, vai ter bolsões ali. Tá? Então, isso é o que a gente vai estar estudando muito, que vai fazer com que uma pessoa funcione mais com um modelo ou conforme outro modelo, funcione mais no sentido de esperar mais do externo aquilo que ela não consegue fazer. Por quê? Quando ela for fazer por ela, vai vir junto esse clima. E aí o psiquismo, para trazer um equilíbrio, vai exigir isso de fora. Tá? E é isso, a gente vai estar estudando aí no decorrer. Tem esse gráfico, né, Natália? Era isso que você esperava, Natália? Perfeito. Ego auxiliar. E no Muito da bom. linha da Natália, é isso, é o ego. Perfeito, pessoal. Vamos pontuando, então, essa parte. Coisas importantíssimas para a gente saber nesse início também. Como a Neiva disse, é muito importante a gente enfatizar que quando a gente fala dessas situações, desse clima captado pelo bebê, dessa relação mãe-bebê, né? Quando nós falamos do que é predisposto, só é ruim, né? Só vai ter um afetar ruim quando isso se torna um padrão, né? Então, como a Neiva falou, quando é constante. Então, humanamente, é impossível a gente pensar, né, em termos dessa relação, desse cuidado, desse maternar
e depois as outras relações com o mundo, com o ambiente, que não vai desviar nada, né? Que as coisas não vão dar certo, né? Isso é humanamente impossível. Então, a gente sempre vai pensar em relação ao que se torna constante ou um padrão. Né? Então, o Vitor ele já traz um exemplo, né, que nós, né, eu estou aquecida no papel de mãezinha, tá, pessoal? Então, nesse último ano aprendi bastante nesse papel, é muito bom partilhar com vocês também. E aí o Vitor diz que é mais importante, né, é mais saudável, né, uma mamadeira, né, cheia, né, e tranquila, né, do que um peito carregado ali, às vezes, de tensão. Mas o que ele quer dizer com isso, quando a gente fala do clima, de toda esse desenvolvimento? Ele está dizendo, né, no sentido de que isso pode ocorrer, e é importante também a gente pensar que isso nós somos sujeitos, né? Então, a gente vai falar desses climas afetivos, né? Nós vamos falar desses climas captados, né? Por todos nós. Outra coisa que também, o contato, né? Com o externo ainda é muito pequeno, né? Nesse momento, nesse primeiro momento aqui, caótico e indiferenciado, comparado ao interno. Por isso, a gente fala tanto dessa relação, né, do bebê. É importante também a gente enfatizar que isso são hipóteses, né? Quando a gente fala do desenvolvimento humano, a gente está falando desses tempos, desses prazos, né, dessas sensações, são hipóteses, porém, a gente que já trabalha consegue ver, né, na prática, na clínica, né, quando o paciente chega, nós já conseguimos sentir, às vezes, através de alguma angústia, de alguma fala, de um compartilhar, que alguma coisa aconteceu, né, nessa fase. É muito importante a gente pensar que enquanto terapeutas, enquanto nós que já trabalhamos ali em clínica, nós sabermos em que momento ocorreu essas coisas. Se foi durante esse desenvolvimento ainda caótico, indiferenciado, né? Em que fase aconteceu um bloqueio, em que fase algumas coisas não saíram, né? Dentro dessa programação, né? Vamos dizer assim. Acho que pensando nisso, fica fácil, né? Da gente entendendo que como não sair do programado, né? Como não esperar que algumas coisas não sejam tão lindinhas assim, né? Como nessa imagem, né? Então, eu gostaria que fixasse nesse início, porque a gente vai falar muito, sobretudo nas próximas aulas de cada modelo, e vamos estar sempre voltando e pontuando, mas eu gostaria de enfatizar muito essa questão do clima, né? E que isso, apesar de não ser um padrão, né, de o que se torna, mesmo que não é constante, mesmo que não seja padrão, afeta, né? Então, tudo é afetado, tudo é de uma forma muito particular, muito íntima. Nós estamos falando das marcas, nós estamos falando dos registros, né, dos primeiros registros, né? Aqui é importante, eu acho que faz sentido nós olharmos para essas figuras, para esses gráficos, para esses conceitos, e sempre pensar ali ainda na relação intrauterina, como a Neiva colocou, no feto, no bebê, né, nessa relação mãe-bebê, e depois nessa relação com os demais, ou com quem faz esse papel, né, de cuidado, de maternal. Então, aqui, eu acho que ajuda, todas as vezes que a gente olha para isso nesse começo, né, como um aluno, como alguém que está chegando, ou mesmo vendo isso sempre e querendo agregar, lembrar que isso acontece lá na questão intrauterina, né? E nessas primeiras relações. Aqui, a gente, né, nos estudos do Vitor, apesar de todo esse desenvolvimento, de tanto material, e até a contribuição hoje da neurociência, a gente precisa também dizer que são hipóteses, né? Então, a gente não está falando que é sempre assim,
Quando a gente fala do tempo, é baseado no que a gente acredita, é baseado no que a gente vê todos os dias, mas aqui é importante também enfatizar que não tem nada muito rígido, tá, pessoal? Não tem nada, é a verdade absoluta, né? Nós também estamos aprendendo todos os dias, né? Então, me ajuda a pensar nessa questão ainda do feto, da questão intrauterina, depois o bebê, do desenvolvimento, propriamente dito, do desenvolvimento humano, né? E aí as outras coisas vão amarrando. Quando a gente fala dos climas, né, como esse exemplo aqui do leite, e as coisas que a Neiva também complementou, a gente vai estar falando. A gente vai estar falando da importância de captar, da importância de perceber, né, isso na prática, né? Então, também o que o paciente vai trazendo é muito importante nessa fase. Nesse segundo gráfico aqui, nessa segunda imagem, a gente percebe que são registros das sensações intrauterinas. Então, as coisas às vezes não desenvolvem, né, do jeito também que a gente espera. Então, um exemplo para a gente também fazer um gancho lá naquelas cidadezinhas, né, do EGC, desculpa, gente, do EGPI e do EGPE, né, é a gente pensar que as questões programadas internas, né, pensando aqui no alimento, né, pensando em toda aquela sensação e naquela espera dos estímulos iniciais ali, como isso é sentido, né? Então, de uma forma ainda muito primitiva, ainda orgânica, né? E depois, quando a gente fala da questão programada externa, né? A gente também está falando de como isso vai atingir a gente nos climas.